Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 2/12 de 2024. Quatro joguinhos hoje e que assim, hoje a gente vai ter que fazer um vídeo diferente porque são muitas possibilidades dentro das principais partidas que a gente vai indicar aqui para vocês. Lembrando, odds superiores lá no nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Chamem no WhatsApp, contato tá aí do lado para vocês. Também no nosso grupo gratuito, ontem mandamos um odd de mais de 1,85 a favor do Nikola Jokic, bateu com certa tranquilidade até, então aproveitem, o link do nosso canal gratuito está na descrição, do nosso canal de cortes também, e também da BetWinner para você garantir até 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. A gente não tá conseguindo bater as nossas metinhas, então deem essa força, cliquem no botão de joinha, ajuda muito o nosso projeto a seguir acontecendo, pra gente continuar trazendo vídeos gratuitos aqui para vocês, pra gente entender que vale a pena, né, trazer essas análises para vocês diárias, porque senão a gente não consegue gravar, acaba nem compensando aqui pra gente. Mas vamos começar aqui com Hawks e Pelicans, não sem antes pedir para vocês se inscreverem no canal e também comentarem aqui embaixo quais são os seus palpites preferidos para hoje, por que vocês concordam ou discordam da gente. A gente sempre se baseia em números e estatísticas para fazer as nossas análises, porque no médio e longo prazo sempre seremos lucrativos. E vocês ficam convidados aqui para conhecer o Seta de Trade e assistir os nossos vídeos diários. Mesmo que discordem da gente, é sempre importante ter uma segunda opinião. E bora aqui para essa primeira partida, como eu disse. Hoje vai ser um pouquinho diferente, nós temos várias possibilidades dentro desse jogo. O Atlanta Hawks joga dentro de casa, os Pelicans vêm muito mal na temporada, mas a gente tem um jogador muito importante para todas essas tips que a gente vai indicar. Trae Young é ele quem dá qualidade ofensiva para os Hawks, mas ao mesmo tempo torna eles um pouco frágil na defesa. Então a gente precisa que ele esteja em quadra para essas duas possibilidades que a gente vai indicar hoje. Bom, aqui a gente acredita que os dois times possam pontuar bem, mas para a gente conseguir um odd em torno de 1,50, a gente precisaria aqui de explorar uns 223,5 pontos acima de, e o que eu acho que faz mais sentido? Eu acho que minha prioridade é trabalhar com o time, pontos totais, Atlanta Hawks, pagando em torno de 1,20 e pouco, mais de 110,5 pontos, e aí vocês podem duplar com várias possibilidades que a gente tem na partida de hoje, incluindo aqui também a possibilidade do Pelicans também pontuar bem, com mais de 102,5 pontos. A gente vai explicar por que a gente acredita que os dois times possam pontuar bem, mas depois a gente vai mostrar para vocês as outras possibilidades para duplar. Geralmente eu gosto de fazer apenas uma escolha dentro de uma mesma partida, porque se a partida fugir do padrão, aí a gente tem ali um prejuízo mínimo, então faz mais sentido. Então, por exemplo, aqui, vocês podem duplar aqui a pontuação dos Pelicans, por exemplo, com uma outra partida que vai acontecer no mesmo dia. A gente tem diversas possibilidades, vou citar um exemplo aqui no over na pontuação do Brooklyn Nets, que vai enfrentar uma defesa ruim. Eles também estão desfalcados, mas eles precisam de uma linha bem baixa para fechar mods em torno de 1,50 também. Outra possibilidade que a gente também pode fazer aqui está relacionado com o jogo entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. Vocês podem pegar, sei lá, aqui essa pontuação dos Pelicans ou a pontuação do Atlanta Hawks, como a gente já especificou para vocês, e colocar aqui um handicap positivo bem esticado a favor dos Lakers, que eu também acho que faz muito sentido. Todas essas possibilidades a gente vai explicar para vocês. Lakers mais 15,5, outra possibilidade legal, mas vamos com calma. Começando aqui com a possibilidade dos Hawks sofrerem muitos pontos. Bom, o Atlanta Hawks sofreu 116,9 pontos por jogo de média nos últimos 10 jogos que fizeram. Os únicos times ali que eles conseguiram se defender bem foi o Charlotte e o Cleveland, mas o Cleveland foi numa noite consecutiva, onde você consegue fazer alguns ajustes defensivos ali para poder minar o que há de melhor do outro lado. Contra os Hornets, no caso, eles enfrentaram um ataque pouco eficiente, mas de toda forma eles sofrem quase 117 pontos por jogo de média, o que é uma linha bem acima daquilo que a gente busca para hoje, já que a gente só espera pelo menos 103 pontos dos Pelicans. O Atlanta Hawks pode sofrer muito defensivamente, porque eles são uma das 10 piores defesas da NBA nesse momento da competição, os Pelicans também, o que justifica também um possível over do Atlanta Hawks, e a gente também está falando aqui de um Pelicans e de um Hawks que tem um dos piores aproveitamentos em rebotes defensivos da liga. O Pelicans tem um terceiro pior, o Atlanta é quase um dos 10 piores, então eles podem permitir pontos de segunda chance para os rivais que errarem seus primeiros arremessos. Isso pode aumentar também a chance de um jogo bem pontuado. Em segundo, a gente tem também aqui o fato de que o Hawks é o segundo time mais rápido da liga, com velocidade, com ritmo alto, gastando pouco relógio. Você tem muitas posses de bola por minuto, ou seja, eles vão ter muitas posses, mas o Pelicans também vai e podem ferir esse Atlanta Hawks. Mas como eu disse, muito dessa fragilidade defensiva do Atlanta se dá por conta do Trae Young, e o pouco de qualidade ofensiva que eles têm também é por conta desse jogador. Nenhum dos dois times estão no top 10 em eficiência ofensiva, até por isso eu não quero trabalhar com over e pontuação total, porque a gente está acreditando em duas defesas ruins, mas e o ataque?
vão ser eficientes? Aí eu já acho que é um pouco mais complicado para um jogo de mais de 220 pontos, por exemplo. Mas, se a gente for escolher aqui, eu priorizaria a pontuação dos Hawks, em seguida a pontuação dos Pelicans para fazer uma dupla com qualquer coisa que seja. Mas por que o Hawks também pode pontuar bem? Bom, já especifiquei a eficiência nos rebotes defensivos dos Pelicans, que é ruim. Eles seriam uma das 5 piores defesas da NBA por 100 posses de bola, mas eles também sofreram 120,8 pontos de média nos últimos 6 jogos que fizeram, o que é uma média bem alta também. Então são dois times expostos defensivamente e com isso ambos podem pontuar bem. Se você gosta de trabalhar com uma linha menor, os Pelicans só precisam fazer mais 102,5 pontos. A média deles não foi tão interessante assim recentemente, mas vez ou outra ali quando eles enfrentaram defesas ruins acabou funcionando, mas por isso que eu priorizaria a pontuação dos Hawks para duplar com outras coisas. Léo, aquele exemplo da pontuação dos Hawks mais a pontuação dos Pelicans, faz sentido? Faz sentido, mas eu prefiro trabalhar jogos diferentes. E os Pelicans dessa vez podem contar com o retorno de Brandon Ingram, Hawkins e Herb Jones, eles que já contam com Trey Murphy III, Ives Smith que vem jogando bem, tem também ali o Boston Jr. que vem crescendo, CJ McCollum que já está de volta há algum tempo, e o DeJounte Murray que ainda está se adaptando a esse time, ele que é a principal contratação da franquia para essa temporada. Beleza? Agora, Léo, você falou a respeito de uma possível boa pontuação dos Nets. Por que isso faz sentido? Bom, o Brooklyn Nets é um time que sempre tem um time assim na temporada, né? Perde seus jogos, mas sempre dá muito trabalho. E não importa quem joga, eles acabam dando trabalho, seja lá com qual for o jogador à disposição. Hoje eles têm algumas dúvidas interessantes. Ken Thomas, que é titular, tá de fora, e eles têm como dúvida Dorian Finney-Smith, Cam Johnson, Ben Simmons, que são jogadores que vêm tendo muitos minutos ou sendo titulares na maioria dos jogos. Porém, como eu disse, eles vêm pontuando bem, e o Chicago Bulls também é um time que joga e deixa jogar. Então, duas possibilidades aqui que a gente tem para trazer para vocês escolherem duplar com o que vocês quiserem também, porque a gente acha que tem muitas coisas boas nessa partida. Algumas delas serão, primeiro, o handicap positivo esticado dos Nets, mais 15,5, ou seja, eles podem perder por até 15 pontos de diferença ou vencer a partida, que é green, só não podem perder por 16 pontos ou mais, e assim, o Bulls não tem uma defesa segura suficiente para poder aplicar uma vantagem tão grande assim. Apesar de eles jogarem em casa e serem favoritos, mas, cara, isso aqui faz total sentido para você duplar. E aí você pode fazer aquela duplinha lá que eu falei, com a pontuação dos Pelicans, ou com a pontuação dos Hawks, ou então aqui com o handicap positivo dos Lakers, que a gente também vai explicar no final do vídeo, mais 15,5 para os dois, pagando quase 1,50, assim, eu acho que é uma vantagem muito interessante para se ter no jogo de hoje. Enfim, são várias possibilidades. Mas você também pode escolher, por exemplo, duplar essa boa pontuação que eu citei aqui dos Nets com, por exemplo, ou a pontuação dos Pelicans, ou a pontuação dos Hawks, ou então o handicap positivo aqui dos Lakers nesse exemplo que a gente vai citar, e aí você só precisa de mais 104,5 pontos para fechar o mod em torno de uns 50, pessoal. Façam o que vocês acreditarem fazer mais sentido. Vocês gostam de trabalhar com pontos? Priorizem os pontos. Vocês gostam do handicapzinho positivo? Aí trabalhem com handicap positivo. Mas enfim, vamos falar primeiro a respeito desse handicap. Primeiro, o Chicago Bulls não é um time tão seguro assim. Eles são apenas o 14º melhor ataque da NBA, o Brooklyn Nets é o 10º melhor. Em relação à defesa, os dois times são ruins, tá? Mas o Chicago Bulls é a segunda pior defesa da liga, o Brooklyn Nets um pouco melhor. O saldo por 100 posses de bola do ataque menos defesa do Brooklyn Nets é o 20º melhor, dos Bulls é o 25º. Então o mercado está se apegando muito à questão mando de quadra e saúde dos jogadores dos Nets, principalmente. Só que o Chicago Bulls, nos últimos 10 jogos, sofreram 128,7 pontos, fizeram 122,7, venceram apenas 30% dessas partidas, e é verdade, eles conseguiram vencer aí alguns rivais aí por uma diferença relevante, mas eles enfrentaram aqui alguns dos piores times do leste para poder conseguir isso. O Detroit Pistons, o Atlanta Hawks e o Washington Wizards. Wizards e Hawks, duas defesas extremamente frágeis, e o Detroit, um ataque pouco eficiente. Mas ainda assim, mais 15,5 pontos de vantagem, né, de diferença, eles só conseguiram cobrir aqui contra o Washington Wizards, que na minha visão é um dos 2-3 piores times da NBA, mas assim, disparado, isso se não for o pior. Então é um cenário aqui no qual a equipe do Brooklyn Nets pode se aproximar bem do placar. Eles fizeram isso recentemente contra boas franquias. A equipe do Chicago Bulls não vem conseguindo apresentar um basquete consistente. Nos últimos 10 encontros entre essas franquias, são 4 vitórias consecutivas para os Nets. Eles venceram 5 dos últimos 6 jogos e conseguiram cobrir esse handicap de mais 15,5 pontos em 90% dessas partidas. Se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos do Brooklyn Nets, podemos observar que eles conseguiram cobrir um handicap interessante contra times de um alto nível. Por exemplo, aqui, eles venceram 40% dos últimos 10 jogos, mas cobriram esse handicap aqui contra o New York Knicks 2 vezes,
venceram Phoenix, Warriors e Sacramento Kings, que são times aí de play-in, play-off da Conferência Oeste, que são muito mais fortes do que os times do leste, e eles conseguiram cobrir esse handicap aqui no último jogo contra o Orlando Magic, ou seja, não cobriram nesse primeiro encontro, em que eles estavam sem o Dennis Schroeder, seu armador titular. Eles conseguiram cobrir aqui contra o Philadelphia 76ers e não conseguiram contra o Boston, ou seja, 80% dos últimos 10 jogos eles conseguiram. Perderam por 10 de diferença dos Knicks, por 2 pontos de diferença aqui. Aqui eles perderam por 15, foi por muito pouco, né, mas conseguiram por causa de 0,5 pontos. E eles perderam por 23 contra o Magic, mas em geral, eles são sim competitivos. E bom, o Chicago Bulls aqui é um time do nível do Charlotte, que eles conseguiram vencer, desse Philadelphia desfalcado que eles conseguiram cobrir o handicap. De resto, o Bulls é pior do que todos esses times aqui, pelo menos é o que eu acredito. Agora, como que os Nets podem pontuar bem? Dentro desse recorte, eles marcaram 110,9 pontos. Como eu disse, o Bulls é a segunda pior defesa da NBA e o Brooklyn Nets é um dos 10 melhores ataques, por incrível que pareça. A equipe dos Bulls joga no maior ritmo da NBA, jogando dentro de casa, eles que vão definir o ritmo da partida, e vai ser esse ritmo veloz de transição, onde eles tentam compensar a falta de eficiência ofensiva deles, já que eles são aqui um time de meio de tabela em eficiência ofensiva, com um jogo mais físico, mais veloz, mais intenso. Eles compensam a falta de qualidade nos arremessos com um número alto de arremessos, sempre buscando ali ganhar os seus jogos ou se tornar competitivo à medida em que eles têm mais arremessos do que seus adversários. Essa é mais ou menos a lógica deles. Então, por conta disso, pelo fato de eles terem sofrido 128,7 pontos para os seus rivais, eu priorizaria aqui esse over na pontuação dos Nets para fazer as duplinhas e teria como segunda opção esse handicap positivo. Vamos só dar uma olhada aqui se dá pra gente trabalhar aqui com uma dupla dentro da própria partida, que, repito, é sempre a minha última opção, mas pode fazer sentido. Então vamos de mais de 104,5 pontos para eles aqui. Vamos colocar aqui um handicap positivo fechando essa odd em torno de 1,50. Acho que até faz sentido essa tip, mas repito, eu gosto de trabalhar um jogo com outro jogo, acho que faz mais sentido, a não ser que você vá fazer uma múltipla dentro da mesma partida, aí eu gosto mais, tá? Do que ficar misturando jogos. E agora vamos tentar entender por que faz sentido esse handicap positivo dos Lakers e do Timberwolves, e a gente finaliza ali com a nossa análise de Miami Heat, Boston Celtics. Mas antes, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Conheça o nosso grupo VIP, as melhores odds estão lá, odds em torno de 1,80 e pouco para cima. A gente sempre traz coisa interessante para vocês. Ontem tivemos mais greens do que heads, além da gente trazer para vocês sempre ali quais são os melhores jogos para se trabalhar, quais são os melhores over, under, jogos mais perigosos em pontos, os favoritos, as melhores zebras, palpites diários, guias, e-books e muito mais. Tudo isso pelo preço que o mercado costuma aplicar nos grupos VIPs. R$50, nada mais do que isso, só que a gente entrega muito mais foco total na NBA e também com a nossa listinha ali dos 10 melhores tips para você fazer diárias. Tenho certeza que você vai aumentar muito sua lucratividade se você seguir essas nossas diquinhas especiais, beleza? Bom, falando aqui de Timberwolves e Lakers, o Lakers jogou ontem, isso pode fazer alguma diferença na análise, eles são visitantes, também deve fazer diferença, e os Lakers sempre tiveram muito trabalho contra o Minnesota Timberwolves, ou pelo menos recentemente eles tiveram. Se a gente for pegar aqui os últimos 10 confrontos entre Lakers e Timberwolves, a gente tem 6-4 em vitórias para o Minnesota. E nos últimos 6 confrontos a gente tem aqui 50%, 3 vitórias para cada lado, mas nos últimos 5, aí são 3 vitórias para o Timberwolves, 2 para os Lakers. Só que os Lakers venceram 2 dos últimos 3 jogos, e bom, eles conseguiram cobrir esse handicap. Vamos começar aqui nos 4 jogos que venceram, beleza? Mais 15,5 é o palpite que a gente duplaria com seja lá o que for, que a gente acha que tem mais valor. A última derrota deles foi por 10 pontos de diferença, a outra foi por 2 pontos de diferença, a outra por 7, a outra por 8, a outra por 9, e aí aqui sim eles venceram por uma diferença larga de 20 pontos. Mas nos últimos 9 encontros consecutivos, eles conseguiram cobrir esse handicap de mais 15,5, e eu diria que em muito tempo, dentro desses recortes, eles não enfrentam aqui um Timberwolves tão inseguro, que eles conseguiram perder 70% dos últimos 10 jogos, venceram Suns, Kings e Clippers, que são times interessantes, mas eles venceram um na prorrogação por 4 de diferença, outro ali por 3 de diferença, e o outro time eles venceram por apenas 1 de diferença, tomando um sufoco danado no terceiro e último quarto. Então, assim, vendo todo esse cenário, a gente dá para observar que o Timberwolves não é um time seguro, é um time que está com dificuldades, e a troca ali do Karl Anthony Towns por Julius Randle e Donte DiVincenzo ainda vai precisar ser bem trabalhada para poder gerar um efeito positivo. O Julius Randle tem números, mas o DiVincenzo ainda não é o mesmo dos tempos de Knicks,
mas eles podem render, mas até então não aconteceu. Os Lakers jogaram ontem contra o Jazz, tiveram mais trabalho do que deveria, venceram por apenas 1 ponto de diferença, um dos piores times da NBA, e mais do que isso, eles perderam 5 dos últimos 7 jogos. Também estão com dificuldades, tomaram uma surra dos Nuggets e também dos Suns, mas a equipe do Timberwolves é um time mais irregular do que esses. E a gente já viu em algum momento os Lakers jogarem bem nessa temporada. Estamos falando aqui de um dos 10 melhores ataques da NBA, de um time que, para mim, tem os 2 melhores jogadores em quadra, com Anthony Davis e LeBron James. Logo em seguida vem ali o Anthony Edwards. E a gente tá falando aqui de uma defesa que é ruim no caso dos Lakers, a do Timberwolves é ótima, mas quando a gente pega aqui o net rating, que é o saldo tirado por 100 posses de bola do ataque e da defesa, a distância dos times, assim, não é tão grande, tá? O Los Angeles Lakers é o 18º, o Timberwolves é o 13º, mas a gente tá falando de uma diferença pequena, tá? 0.9 positivo para menos 1.6, o que dá aqui 0.7 de diferença no saldo entre essas equipes. Então, esses times que estão no meio da tabela ali da NBA, estão entre Detroit Pistons, digamos assim, e o Los Angeles Clippers, estão mais ou menos ali no mesmo bolo nessa questão. Mas, repito, eles venceram o último encontro e o único que tiveram nessa temporada, os Lakers. O histórico recente é positivo para uma vantagem tão grande, e apesar dos desfalques e possíveis desfalques dos Lakers, ontem mesmo eles não jogaram com Ken Reddish, Austin Reeves e D'Angelo Russell, se eu não me engano, não estiveram em quadra, mas eles podem voltar hoje, se voltarem descansados, podem fazer a diferença também. Bom, pessoal, vamos finalizar o nosso vídeo falando de Celtics e Heat. Aqui a gente tem um jogo extremamente perigoso, porque os Celtics são favoritos, jogam em casa e é onde de fato eles dominam suas partidas. O Heat muito irregular nessa temporada, mas o Miami Heat, quando tá saudável, eles dão muito trabalho pros Boston Celtics, então odd de 1,20 eu não acho que faça muito sentido nessa partida aqui. Eu tentaria pegar a vitória dos Celtics no ao vivo, com certeza vai dar para pegar pagando em torno de 1,50, mas dentro de todas as tips que a gente pegou aqui, eu diria que é a mais arriscada. Trabalhar com vitória simples ou handicap negativo é sempre mais perigoso, então eu tomaria esse cuidado e ficaria de olho acima de tudo aqui nos palpites em pontos do Hawks, dos Pelicans, dos Nets e o handicap positivo dos Nets e Lakers. Montaria ali uma duplinha mais segura, acho que a gente tem muitas possibilidades, mas poucos jogos, pegaria aquela que ali eu tenho mais firmeza e falaria, essa aqui que eu vou, e é a única que eu vou me concentrar à noite, para ficar de olho no possível cash out com lucro, antes do jogo finalizar, ou então de um cash out aí com prejuízo mínimo para poder preservar a minha banca. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, muito obrigado pela sua audiência, e falou!